Pessoal, deixa eu trazer mais um outro tema também, que é a questão da reforma tributária. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve debater isso nessa terça-feira. Marília Ribeiro volta e vai contar as informações para a gente agora. Os parlamentares devem discutir as restrições no texto, Marília. Fala tudo. Bem-vinda. Oi, Evandro, é exatamente isso, né? Essas restrições, elas foram levadas por pessoas da área, né? Que tratam também sobre essa questão da regulamentação da reforma tributária. Segundo os senadores, também deve ser debatido nesta terça-feira a não cumulatividade plena no caso dos tributos e também o mecanismo de pagamento dividido, no qual o valor pago por um comprador é automaticamente dividido entre o vendedor e as autoridades fiscais no momento da transição. Deve participar dessa discussão lá na Comissão de Assuntos Econômicos, professores, especialistas e também um representante da Federação Nacional das Empresas de Serviços. Evandro, é importante a gente trazer aqui o seguinte, que esse grupo de trabalho que foi criado lá dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, ele não tem poder sobre o texto que está transitando aqui no Senado Federal. Eles vão realizar algumas audiências, nessas audiências vão trazer algumas sugestões e essas sugestões serão levadas para o relator dessa proposta, que é o senador Eduardo Braga, e vai caber a ele decidir se vai acatar essas sugestões ou não. É importante também dizer que ainda está naquela questão se a urgência constitucional do texto da regulamentação da reforma tributária vai ser retirado ou não. Essa urgência, ela dá 45 dias para que os senadores possam discutir e aprovar essa reforma tributária, esse primeiro texto da regulamentação da reforma tributária. Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, já disse que essa regulamentação deve ficar mesmo só para depois das eleições municipais que acontecem em outubro, Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. E aí, seu Fábio Piperno, onde que a gente vai parar então com essa discussão envolvendo a reforma tributária a partir do que está sendo definido ali no Congresso? Onde a gente vai parar, eu não sei, né, Evandro? Porque eu gostaria que, inclusive, isso estivesse num estágio um pouco mais... avançado. Exatamente, avançado, né? Assim, como eu tenho sempre manifestado aqui, minha grande preocupação é em relação aos muitos regimes de exceção que são lastreados pelos diferentes lobbies aí que exercem, né, as suas influências aí no Congresso. Então, esses lobbies, eles têm se mostrado cada vez mais fortes, inclusive toda hora. A gente vê os noticiários aí, assim, o tempo todo aparece alguma nova jabuticaba aí, né? Então, essa queda de braço, ela vai ser cada vez mais intensa. Eu só acho que, pelo menos, em algum momento, deveria haver um pacto aí entre as lideranças, entre as diferentes correntes, entre as diferentes correntes políticas, para se preservar, pelo menos, um mínimo de bom senso, para sair do clima de liberou geral para todo mundo, porque aí a sociedade toda vai pagar muito caro. Fala, Segré. Seu áudio está fechado. Abriu? Agora sim. Vai. Desculpa, é que tem algumas vezes um barulho e eu não quero incomodar aí os colegas. Sem problema. A questão da regulamentação da questão tributária também, na minha opinião, começou errado. Deveria ter sido colocado um valor estabelecido para todo mundo igual e você vai liberando depois as necessidades específicas de determinados segmentos, porque senão é uma questão de soma zero. Você tira uma carga tributária de alguém, sobe a carga tributária de outro alguém. Não tem como você fazer, não, vamos tirar de todo mundo. Senão, então coloca uma alíquota baixa e aí resolvemos a questão de todo mundo. Não aplica assim. Quando você tem uma diminuição de uma, tem que aumentar a outra. E compartilho a ideia, concordo totalmente com o Piperno. Cada um que defende um benefício para seu segmento, vai defender para seu segmento sem se importar o outro. Só que todos fazem a mesma coisa. Então, todos defendem o mesmo segmento deles como uma necessidade imperiosa de ter uma melhora em termos tributários. Isso vai provocar muito provavelmente que a nossa alíquota seja, se não é a mais alta do mundo, uma das mais altas. Isso vai tirar competitividade. Isso vai ser um problema para a geração de emprego.
José Maria, e o Senado já deixou claro, né, que quando recebeu o texto, gostaria de fazer algumas modificações, principalmente o relator. Só que ele falou, vai ser difícil a gente conseguir provocar um debate que tire algo que foi dado já a esses setores. Ou seja, está todo mundo amarrado, né? E é importante dizer que a reforma tributária é importantíssima, né? Ela vai afetar a vida de todos, o pagamento de impostos. Uma mudança radical. O imposto sai da produção e vai lá para o final. Todos pagam impostos, todos. Mas a maneira de pagar impostos é que será diferente. A aposta é reduzir os impostos, porque aumenta a base de arrecadação, o que seria essa mágica. E esse primeiro projeto que regulamenta a emenda que já foi aprovada, ela define ali quais os setores que vão pagar mais e pagar menos. Eu nunca tinha visto tanta briga no Congresso Nacional. Eu não. Geralmente, os assessores parlamentares, não são os assessores dos parlamentares, mas assessores que ficam lá, né? Eles chamam Helgov, que é Relações Governamentais. O lobby saiu, que estava incrustado nos ministérios, saiu da esplanada e foi todo para o Congresso Nacional. Isso em virtude também das emendas. Então, todo o lobby de liberação de recursos foi para o Congresso. O lobby de regulamentação de leis e tal já existia lá e fica um pouco ali no governo, mas o governo está tendo pouca agilidade para regulamentar. A força regulamentatória é muito forte. E agora está tudo no Congresso, o dinheiro e a regulamentação, como, por exemplo, isso aí. Eu nunca tinha visto empresário, setores, né? Setor empresarial brigar com setor empresarial. Vi, por exemplo, a fábrica de refrigerante. Ela é defendida aqui por um conglomerado de fábricas que contratam assessores, empresas, né, para fazer esse trabalho de lobby. E aí o pessoal de refrigerante foi taxado como pecado, né? Ficaram no grupo do pecado. E aí ele, em vez de se defender, disseram, não, peraí, o açúcar também é. O açúcar que nós usamos para fazer o pecado tem que ser taxado também. Então, o nível desceu a esse ponto. E, politicamente, eu entendo que será, sim, modificado no Senado. Mas eu já conversei com deputados que trabalham na área de Previdência, o Reginaldo Lopes, inclusive, dizendo que a Câmara está preparada de votar rapidamente a emenda quando voltar do Senado e descartar as mudanças do Senado. Arremate, Gani. Espero que o Senado faça uma discussão muito profunda, muito calma, respeitando, claro, o prazo aí de aprovação da reforma tributária, porque o que passou ali na Câmara dos Deputados é uma reforma tributária que penaliza a população. Veja que se não houvesse nenhuma exceção, a indústria teria redução da carga tributária e o setor de serviços aumento da carga tributária. Isso porque, na lógica de um IVA, uma empresa de serviços, ela não tem o que abater quando ela não compra mercadoria. Então, ela não consegue ter o crédito tributário. Basicamente, o custo dela é mão de obra e você não consegue abater mão de obra. Mas tudo bem, você teria uma redução da indústria, um aumento do serviço e uma simplificação tributária. Agora, com essa série de exceções que foram colocadas na Câmara dos Deputados, há um aumento da indústria, tirando, evidentemente, os setores beneficiados, e o aumento ainda maior para o setor de serviços. Então, é uma reforma tributária que vai trazer um aumento da carga tributária. Essa reforma tributária eu não quero. Quer acrescentar algo, Piperno? Um detalhezinho só que há muito tempo eu estou para questionar. Assim, aqui no estado de São Paulo, as 3 universidades, elas recebem 9,5% da arrecadação do ICMS. Todo ano é assim, é a regra, né? Lei e tal. Então, a partir do momento que não tiver mais o ICMS, qual será o indexador que o Estado de São Paulo usará para repassar recursos para as universidades? Gostaria que, em algum momento, alguém do governo de São Paulo pudesse responder essa questão. Opa, vamos tentar apurar essa informação para a gente trazer aqui para quem nos acompanha.